Recebemos hoje o vereador de 7º mandato consecutivo em Canoas, atualmente no PTB, o inspetor de polícia Juarez Roy. Vereador Juarez Roy, seja bem-vindo ao Estúdio AT Play. Muito obrigado, Vanderlei, pela oportunidade. E fazer duas correções aí, não foram consecutivos e sou comissário de polícia. Mas com muito orgulho, advogado, comissário de polícia, chefei 4 delegacias em Canoas, a primeira DP, a DP de Niterói, a 4ª DP e a DPPA. Ah, beleza. Então tá feita a correção. Peguei do site, peguei de um site da Câmara ali antigo, depois ele manda o link. Tem que dar uma corrigida. Tem que dar uma corrigida. Então, tá. Esse programa pode ser ouvido no formato de podcast, nos principais players de áudio e visto no nosso canal do YouTube, Estúdio OT Play, e nas redes sociais do jornal O Timoneiro. Mais uma vez com o patrocínio de Piccadilly, loja exclusiva em Canoas, na rua Fioravante Milanês, número 58, loja 03. Você pode ligar no 51-3476-5002. E Garimpos Joalheria e Ótica, entrando pelo Calçadão ou pela Vitor Barreto, na Galeria São Luís, loja 3. Fone 3472-1470 ou no WhatsApp 9825-49015. Bem, vereador, 7 mandatos, né? Começou em 92, isso? Trabalhou lado a lado ali com 5 prefeitos. Liberty Dick Conter, Lagranha, Marcos Ronchetti, Jairo Jorge e Busato. E agora o Jairo Jorge de novo, né? Queria saber de ti assim, uma percepção sobre os governos de cada um deles e pontos fortes, pontos fracos, né? Tu que teve ali nos bastidores, teve lado a lado, teve embate. Uma característica tua, né? Mesmo sendo situação, tem embate também, né? Então teve embate com todos eles, tenho certeza disso. Mas qual foi assim os pontos fortes, pontos fracos, o que são parecidos alguns, o que são bem diferentes? Faz uma análise pra gente, tu que teve ali lado a lado nisso tudo. Na realidade, todos com diferenças grandes, né? Lembrar que o Liberty Dick Conter tive a satisfação de fazer a carteira de identidade colocando o nome, né, o apelido no seu nome, né, o Dick, né? E lá atrás, no governo Dick, solicitamos em primeiras audiências a reativação do Conselho para ajudar a Polícia Civil e a Brigada. Isso foi uma bandeira lá atrás na segurança pública que, ao passar dos anos, obtivemos êxitos, né, nessas conquistas que podemos citar daqui a um pouco. Então, para mim é importante o DIC fazer uma política mais de exercício do mandato como prefeito, atos burocráticos. Não fazia política administrativa, não fazia política de rua, política de voto, podemos dizer assim, de reeleição. O Lagranha, do jeito, o estilo dele, a gritaria, ele que mandava, ele decidia, era um estilo próprio. E o Ronchetti, tive uma história com o Ronchetti, estudamos no Espírito Santo junto, estudamos no Rondon junto, fiz plantão policial no Hospital Nossa Senhora das Graças junto com ele, morávamos perto, frequentávamos a casa, fazíamos churrasco, e depois fui eleito vereador em 92 com ele. Se elegeu vereador em 92, fiz mais votos, 450 votos mais do que o Ronchetti naquela época. Depois virou prefeito. Trabalhei na diretoria de transporte, fui vereador no mandato do prefeito Ronchetti, e que fez uma administração voltada ao pronto-socorro, à saúde, às conquistas lá atrás que Canoas precisava. Acho que o pronto-socorro ainda é uma bandeira muito forte na saúde, mas precisa ser reformulado, e foi reformulado bastante pelo governo Busato, que encarou a saúde também, problemas caóticos, gigantescos. Tivemos a honra de receber a chave do Hospital da UBRA, Hospital de Canoas, das mãos do presidente da República, Bolsonaro, que nos entregou a chave, deu esse presente maravilhoso de forma definitiva para Canoas, uma obra aí, no mínimo avaliado em 700 milhões, toda a estrutura e o prédio é do município, né? O governo Jairo ficou 8 anos, né? Eu fui oposição, depois o meu partido ficou a situação, eu voltei, participei ativamente do governo Jairo, algumas conquistas, e com o governo Busato uma relação diferente, uma relação, como se diz no linguajar mais comum, tete a tete, de receber todo mundo, portas abertas, a vice-prefeita Gisele, o mesmo estilo, né? Uma relação ótima, né? E conquistas como a segunda companhia, a primeira DP prédio novo, a terceira DP, viaturas lá atrás, pedi para ele, governo sem viaturas, e vejam que o último ganho da Polícia Civil da Brigada foi com o Lagranha, com os festinhas
2 ou 3 Fiestas da Ford e 5 motos. E 4, 5 motos para a brigada. Essa foi a grande conquista dos governos anteriores. E o Busato veio com a inovação, fazendo a segunda companhia um prédio modelo para a Brigada Militar, investindo na Polícia Civil através do Conserv e investindo na Brigada Militar, comprando motos potentes, comprando viaturas. Isso realmente deu um salto de qualidade. A Polícia de Canoas está de parabéns, a Brigada e a Polícia Civil, fazendo um belo trabalho, enfrentamento, às vezes enxugando gelo. Eu sempre digo onde eu vou que o Código Penal é maravilhoso. O pessoal pensa que tem que reformar o Código Penal. As penas que ali estão são ótimas e conseguem combater o crime. O que não consegue é o Código de Processo Penal e a LEP, Lei de Execuções Penais. Elementos saindo, saidinhas, com 20, 30 anos, recebendo liberdade para visitar familiares e não voltam mais, praticam o crime. Exemplo grande também foi agora, recentemente, uma juíza em Porto Alegre soltou, liberou da prisão em flagrante 3 elementos com 5 toneladas de maconha, sob o argumento que, supostamente, os presos teriam sido agredidos pela Brigada Militar. Ora, lesão corporal ou abuso de poder, ou tortura, crime inafiançável, se apura através de inquérito policial e depois de processo judicial, e não com uma decisão. E onde estão esses 3 elementos que estavam com 5 toneladas de maconha? Nunca mais a polícia achou. E não vai achar. Foram ao mundo, como se diz no nosso linguajar da polícia. Então, esses pontos que a gente aborda com o vereador, reclamação de todos os gêneros, o vereador é muito presente, né? E até brincamos que o vereador às vezes se torna um office boy de luxo. Acho que clientelismo é uma coisa perigosa. Sim. Ele não pode ser feito através de favorzinhos, de levar fulano de carona, criar festinhas para buscar votos. Isso eu sou contra. Acho que nós temos que atender questões pontuais da comunidade, do dia a dia que incomoda. Uma árvore caída, um buraco. Ali na frente do Oriente, o clube que eu jogo futebol, é possível aturar 2 buracos cortados pela Corsã durante 90 dias? Não dá para aceitar. Fiz uma matéria, cobrei, finalmente, semana passada, depois de 90 dias. E o vereador é cobrado, por incrível que pareça, por isso. Porque ele está mais perto da população. Exatamente. A audiência pública da Corsã sobre os buracos na Harmonia, Matias. Verdadeiro destroçado do asfalto novo que o governo passado fez. É isso que não podemos aceitar. Demora. A Corsã, inclusive, modificou alguns funcionários porque viu, realmente concordou com nós. Eu levantei essa matéria na Câmara, fiz a audiência pública, presidi a audiência e buscamos solução. Estamos tendo sucesso. Não o sucesso que a população quer, mas o sucesso após a audiência pública do reconhecimento e a Corsã mudando o comportamento na abertura de rua, abertura de ruas, abertura de ligações novas, ligações de água novas, demorando 60 dias para tapar aquele corte na rua. Então são vários exemplos onde o vereador participa muito, né, em ações mais do que projeto de lei. O vereador se faz também essa ilação que o vereador acaba sendo titular de nome de ruas. Também é um jeito de homenagear os homens e mulheres que fizeram a história de Canoas, né? Mas não é só isso, o vereador tem contato com leis. Eu voto de acordo com o pensamento dos meus eleitores, porque eu conheço um a um, a gente conversa muito. Eu tenho um eleitor seleto, graças a Deus, que cobra, através das redes sociais, a posição do vereador. E é isso que o vereador é eleito. O vereador é eleito para representar toda a cidade, mas ele também tem que estar atento àquele grupo de pessoas que lutam pelo teu mandato e não lutam por favor, lutam por causa, em defesa da família, em defesa do Brasil, em defesa do Rio Grande do Sul, em defesa de Canoas. E nós temos várias matérias que são pendentes em Canoas. O Busato encarou, o governo passado também, o Jair fez algumas escolas, o Busato fez várias escolas infantis, a vice foi a bandeira dela na educação. Parabéns a Gisele Wecht por ter feito isso, e melhorou bastante a educação, né? E tem que melhorar mais ainda, né? E dá para dizer que, dessa visão geral que tu deu de todos eles, desses 5 prefeitos que tu acompanhou, tem algum que tu pode dizer que foi o melhor? Ou não dá para dizer porque cada um pode ter sido melhor em uma área? Tentando tirar, de repente, a tua visão mais partidária, que é difícil, né? Mas assim, olha, eu acho que a gestão tal foi a melhor para a cidade. Descontando essa que está no primeiro ano do prefeito Jairo Jorge, vamos imaginar as anteriores, dá para dizer que teve uma dessas gestões onde a cidade se desenvolveu mais? Absolutamente fácil até. O Busato em 4 anos fez muito.
escolas, licitações de EMEF, de EMEIs, construídas novas, não foram reformas, ditas como reformas, totalmente novas, com ar-condicionado, top, maravilhoso, muito emocionante participar das inaugurações dessas escolas construídas, né? O HU, por exemplo, Clínica da Mulher, Clínica da Criança, meu Deus, aquilo é primeiro mundo. Uma amiga minha num chá, eu conversando sobre política, e aí eu abordando quem conhecia a Clínica da Criança, e eu vi que era um ar de desconfiança dos presentes. E aí uma senhora, com o bebê no colo, pediu a palavra. E ela disse assim, o que o vereador está dizendo, acho até que é pouco, é muito mais. Eu precisei às 4 da manhã à Clínica da Criança, e me disseram, o taxista me levou ao Uber. E eu não acreditei, achei que era clínica particular. Não acreditei que aquela clínica o município fez. Então, isso enobrece a gente, deixa a gente satisfeito, feliz em ver esse reconhecimento. Clínica da Saúde da Mulher, a Clínica da Criança, as EMEIs, o asfaltamento na cidade, a segurança pública olhado de verdade, né? O delegado Ranolfo fez um belo trabalho inicial na Secretaria de Segurança, né? Depois substituído pelo Major Alberto, que fez também, o delegado Azeredo participando, fez uma administração na segurança pública que toda a Polícia Civil é obrigada a elogiar. A gente falou tem um ponto muito forte que é ser combativo, né? Eu até falei que mesmo quando está em situação, tu ainda é combativo, né? E tu não tem muito receio de entrar em polêmica, não tem receio de entrar em debate, em discussão, até nas redes sociais. Eu ia te perguntar assim, tu tem mais problema com isso no dia a dia? É algo que, de repente, os teus assessores, as pessoas dizem, pô, não faz, que isso daí dá mais problema do que qualquer coisa? Ou não, isso acaba engajando esse teu eleitorado que tu falou que é muito próximo de ti? Acaba engajando. Eu recebo muitos elogios pelas posições fortes, né? Tanto nas minhas publicações, às vezes faço algumas sátiras de política nacional, que é uma vergonha, né? Eu me sinto envergonhado, a Câmara Federal precisa ser renovada, a Assembleia Legislativa, o governo federal está fazendo um belo trabalho de enfrentamento contra a corrupção, e vemos apologia em defender um ladrão como é o ex-presidente Lula. Tinha que estar na cadeia. Ele e mais gente, Temer, Dilma, a Passadina foi uma aberração que a população lá não sabe, mesmo com os meios de comunicações. 1 bilhão e 200 milhões não valia 100 milhões. E foi vendida por milhares de dólares. Ou seja, um prejuízo de 6, 7 bilhões de reais pelo dólar. E dá para imaginar o que é um prejuízo numa compra. E ela disse que não leu direito o laudo sobre Passadina. Compraram um caco velho. Isso tinha que estar em qualquer outro país sério, estaria na cadeia. Então, é por isso que eu me posiciono de forma muito forte nas redes sociais sobre qualquer assunto. No começo dava alguns bombardeios, fiz algumas ações judiciais, pedido de explicação, e aí o pessoal viu que não dava também para dizer besteira contra mim de forma gratuita. Ofensas baixas, né? Como teve um rapaz aí que era traficante, foi preso, teve coragem de ir para a Rádio Real dizer que eu e o Busato enxertamos a droga na casa dele. Olha onde chega um sujeito desse nível. O vagabundo está respondendo por processo por tráfico de drogas. Então engaja bastante, mas dá dor de cabeça também, dá dor de né? cabeça. Dá dor de cabeça. Eu tinha deixado mais pro final, mas já que a gente entrou nesse tom e tu mostrou bem esse tom, tanto de apoio ao Bolsonaro, mas também de antipetismo, podemos chamar assim, né? Com certeza. E eu queria te perguntar isso, porque tu tem usado muitas fotos junto com o presidente, acho que na campanha tu também utilizou isso, né? Em algum momento nós vimos assim até mais do que um candidato querendo quase que, vamos dizer assim, ser o candidato do presidente aqui na cidade. E muitos dos teus seguidores diretos e que te acompanham são também bolsonaristas. Eu queria te perguntar se tu é um bolsonarista, se é que podemos chamar assim, pelo Bolsonaro mais e pela ideologia, pelo que ele defende, ou esse antipetismo, essa coisa que tu tem com o petismo, é também tão forte quanto? Ou é as duas coisas mesmo? É tudo misturado, que nem diz a gurizada. Por que isso? Porque na realidade não é antipetismo, porque tem petistas bons. Poucos, é verdade. Foram presos o tesoureiro, o presidente da República, o presidente do partido, todos presos. A
deputada agora, Gleisi Hoffmann, que é uma vergonha o comportamento dela. Né? Comportamento do presidente, mijado, bêbado, isso é ser presidente da República. Então tu acaba sendo contra essas pessoas também. E ser bolsonarista não é defender o Bolsonaro até debaixo d'água. Mas ele acabou com a corrupção, terminou, secou. Ele tem um comportamento, às vezes, e me chamam de Juarez Bolsonaro por isso, porque eu também sou assim, não aguento desaforo. Ele todo dia, qual é a obra que a Rede Globo publicou das conquistas que ele fez? Maravilhosas conquistas. Esse secretário, o ministro do transporte, o Tarcísio, meu Deus, o homem é um louco para trabalhar, defender o Brasil. Então é isso que às vezes chateia quem está contra o Brasil. Ora, tu defender outra candidatura, não tem problema nenhum, mas defender um ladrão. Olha essa tal de terceira via que não existe, Moro. Mas quem é esse juiz? Porque ele fez um belo trabalho, acho que fez um belo trabalho, não resta a menor dúvida, tinha que fazer mais. Agora, ele queria negociar ser ministro do STF se ele mantivesse a indicação do chefe da Polícia Federal. Decisão estúpida e ilegal do STF em proibir o presidente da República de nomear. Acho que ali o Bolsonaro cometeu um grande erro. Era para ter oficiado ao STF e dito pelo saudoso ex-juiz, juiz aposentado, Barbosinha, Luiz Francisco Corrêa Barbosa, meu amigo de 42 anos, não dá para acreditar, conheci o Barbosinha em 77, mas conheci, tive amizade com ele, de ir na casa dele, de jogar bocha com ele, de comer churrasco no início da minha carreira, e depois, sempre uma vez por mês, 2 vezes, nós nos encontrávamos no Zafra e tomávamos um café. Nos deixou agora há pouco tempo. Exatamente, lamentavelmente cedo, 76 anos. Meu amigo, posso dizer que era meu amigo. E ele disse no encontro que tivemos tomando um café no Zafra, aqui em Canoas, que o presidente da República deveria, quando a decisão do Alexandre de Moraes, se não me engano, ter oficiado ao STF, dando 48 horas para o STF se reunir com o pleno e ratificar aquela decisão. Porque compete exclusivamente ao presidente da República a nomeação do delegado. Ora, vamos supor que o governador Eduardo Leite tenha sido fotografado antes da eleição com a chefe de polícia, a doutora Nadine, a nossa delegada que é chefe de polícia. Aí o Eduardo Leite não poderia nomear a chefe de polícia Nadine porque frequentava a casa, mas aonde está escrito isso? Aonde? Quer dizer então que eu me elejo presidente da República, eu tenho que colocar meus inimigos ou escolher entre os amigos ou entre quem tem condições e amigos, casualmente são amigos, não pode. Então não pode. Já tem a proibição do parentesco. Agora, esse é o STF que nós temos, contaminado, decisões políticas fora da lei. E eu digo onde eu vou, e já publiquei várias vezes, que o artigo 142 não é intervenção militar, é aplicação pura da nossa Constituição. A regra jurídica e social no país foi quebrada várias vezes pelo STF. É isso que eu acho que ainda o Bolsonaro erra e não toma uma atitude mais drástica contra decisões, prisões. Dá para admitir um deputado federal preso agora com tornozeleira, não pode dar entrevista, não pode falar nas redes sociais sobre o seu trabalho como deputado. Esse é o país que nós estamos vendo. A podridão, o absurdo do comportamento de juízes do STF indicados por ladrões e corruptos do Brasil. Bem, não preciso nem perguntar como é que vai ser o teu posicionamento no primeiro turno do ano que vem, mas também agora ficou, pela posição que tu fez, inclusive, da terceira via, ficou para mim uma dúvida se o Bolsonaro não passar para o segundo turno. Como é que fica o Juarez vai com essa terceira via que tem hoje, de repente contra um Lula? Em primeiro lugar, dizer com bastante tranquilidade que não vai ter segundo turno. Bolsonaro ganha com 20 milhões no primeiro turno. Ganha com 20 milhões no primeiro turno. Não, somando todos os votos não dá. Bolsonaro é um balão de ensaio. O Moro é um balão de ensaio. Ele chegou no aeroporto e tinha 5 seguindo ele. 5 pessoas próximas a ele. E onde vai é vaiado. Né? Não tanto quanto o Lula. O Lula não consegue comer um sanduíche na esquina num barzinho com 5 pessoas. Então tu não vê essa hipótese? Não existe a hipótese, mas não existe mesmo. As pesquisas, o Bolsonaro deveria mandar a Polícia Federal investigar as pesquisas, não a favor ou contra ele. Não, investigar os institutos fraudulentos e negociar. Quem é Montenegro? Um corrupto de marca maior, que quebrou o Botafogo, presidente do Ibope, que não é corrupto. A gente falou dos prefeitos, a gente falou desse tempo, a gente falou um pouquinho das características.
Mas eu ia te perguntar o que mudou e o que não mudou do Juarez Roy lá de 92 e esse de 2021 agora? A experiência. A experiência e a visão muito macro de todas as nossas vidas, das amizades, das relações, do exercício do cargo, tanto de lá atrás como inspetor de polícia, lá com 32 anos de idade, 33 anos, eu assumi a chefia de uma delegacia, uma responsabilidade gigantesca. E também dizer que nós todos, a população de bem, a família, ficou olhando para o seu umbigo durante muito tempo. Nós, aos domingos, nos reunimos com a nossa família, com churrasco, falamos de futebol, falamos das relações de família, brigamos, porque família diz que é tudo igual, são mundo de endereço. Brigamos, nos acertamos, nos ajustamos e não queríamos saber da política. Enquanto isso, os sindicatos fraudulentos se reuniam aos domingos, articulando as massas e mudando a verdade. E eu digo hoje que aprendemos lá atrás que toda regra tem exceção. Agora está virando. Toda exceção vai ter uma regra. Estão querendo governar os municípios, os estados, pela exceção. Veja o exemplo do Dória, uma vergonha como governador. Eu acho que ele é um balão de ensaio, eu acho que ele vai concorrer a deputado federal, porque senão vai para a cadeia. Cadê a investigação dos respiradores? Eu acredito que vai ter uma investigação mais séria que teve lá. Mas olha, a CPI, aqueles 3 corruptos e ladrões da pátria. O Aziz teve toda a família presa, é um ladrão. O Renan é um ladrão. O outro que eu me esqueço o nome, Radolfo. Ranolf, né? Ranolf. Mas aquilo é uma vergonha como senador. É uma vergonha. Esse é o Senado. Como eu disse no começo, a Câmara Federal, espelhada por 513, deve ter 350 lá envolvidos em STF, processos e desvio de função e outras cositas mais que nós aqui na aldeia não conseguimos saber. Então, nós estamos vendo um caos. Eu acredito no quê? Numa grande renovação na Assembleia Legislativa, uma grande renovação na Câmara Federal e no Senado. Nós temos que banir os políticos corruptos. Falando aqui da aldeia que tu falou, qual é a tua percepção para o momento político da cidade? Como é que iniciou essa legislatura da Câmara? A pandemia afastou um pouco, né, o povo dos vereadores, né, de todo mundo, todos nós se afastamos. Ainda estamos no modelo online, eu não sei se está híbrido lá na Câmara. Eu sei que tem algumas críticas a isso, né? Sim, eu Mas defendo como é que tá esse momento político da cidade? Como é que começou essa legislatura? Tu que já está na 7ª, como é que está o andar da carruagem do momento político da cidade? É uma legislatura muito forte, né? Temos ali 3, 4 vereadores de oposição, o vereador Eric, o vereador Laércio, o vereador Alexandre e eu. O Partido Novo, eu brinco com ele, o presidente do partido dele, de gerente do Unibanco, tem 700 milhões de patrimônio, tem casa de 10, 15, lancha, iate. Esse homem é mágico, de gerente de Unibanco, há 25 anos atrás, virou bilionário, né? Então esse é o novo para mim, né? Ele vota a maioria das partes com o governo, eu também. Eu disse hoje, teve um vereador, Jefferson Otto, dizendo que eu sempre voto contra, ele está equivocado. Votei 80 projetos, votei 55, 60 a favor do governo, né? E votei 20 e poucos, 30 contra, porque tem os motivos, né? Questão do alinhamento do IPTU, não concordo, né? As diretorias de escola, mudança na lei, né? E vários projetos. Esse cargo, por exemplo, foi aprovado na Câmara para cedência, ser cedido funcionário dos outros órgãos. Um que veio cedido vai ganhar 23 mil por mês. Isso é um verdadeiro caos social. Isso é imoral, pode ser legal, mas é imoral. É a mesma coisa se eu trouxer agora 10 assessores ganhando 20, 30 mil no Estado, a Câmara vai ter que pagar. Vai dar um prejuízo de 300 mil. Então, é imoral, eu votei contra. E, lamentavelmente, só eu votei contra. Os outros vereadores queriam votar contra, 3 ou 4, mas disseram que era inconstitucional. Não interessa. O voto é livre. Mesmo sendo inconstitucional votar contra, porque o projeto era constitucional, é por isso que vai a votação. Ele é imoral. E esperamos que estejamos no final da pandemia, né? Mas como é que tu acredita que a cidade como um todo, executivo, legislativo, instituições e a população como um todo, como é que Canoas, na tua visão, está terminando de atravessar essa pandemia, que infelizmente levou quase 2 mil canoenses? Tu sabe que opinião geral é que Canoas levou muito bem no governo do Zá, está levando muito bem também no governo Jair, né?
não tenho crítica nesse sentido. O Busato soube enfrentar, tinha uma equipe maravilhosa, ele pessoalmente encarou essa pandemia no auge, né? Toda a crise. O prefeito atual também está enfrentando. Acho que a saúde precisa melhorar em muito, né? É complicado. Exemplos de pessoas que estão esperando cateterismo, internada, e casos graves, né? Aconteceu agora recentemente um cidadão de 76 anos, suspeita de próstata, abriram a barriga e pararam a cirurgia, fecharam, dizendo que não era próstata. Mandaram ele para casa e não deram resultado para ele até agora, né? Eu estou vendo isso aí de perto, porque é um caso grave. E não é pontual. A gente está sentindo um outro jovem lá internado no HPS esperando stent para ser colocado, não fizeram, supostamente seria stent, não fizeram ainda o cateterismo e vai ficar até fevereiro. Não é possível, doença do coração é uma coisa grave. Então, e tem que verificar se tudo isso é verdade. Também temos isso. Até agora, que me chegou, esses 2 casos absolutamente corretos e verdadeiros, né? Estou providenciando para colocar mais por dentro, para poder levar adiante, ver o que pode ser feito em contato com o prefeito, com a Secretaria de Saúde, para tomar uma atitude, uma decisão, ver se é correto ou não. Eu não sou médico, mas a gente sofre muito, falou que eu sou contra o online. Eu sou contra, eu acho que a sessão tem que voltar. Agora, o mais rápido possível, ano que vem, hipótese alguma, né? Todo mundo voltou, a polícia não parou, os médicos, os enfermeiros, técnicos não pararam, a vida seguiu, o comércio, graças a Deus, abriu, sou contra o fique em casa, né? O judiciário, que na minha opinião, ainda é uma decepção, porque está parado demais, né? A população não pode nem entrar ali, não tem audiência, não sei porquê, parece que só lá tem Covid. Vejo o silêncio da OAB, de forma vergonhosa, a presidência nacional, o presidente não me representa na OAB. O presidente da OAB é um comunista, um corrupto de marca maior, o presidente da OAB nacional, envolvido em receber não sei quantos milhões da Petrobras, não sei de onde, foi o Bolsonaro cortou o embalo dele, por isso ele está brabinho, né? O presidente da OAB. Então, não eu que digo, vários advogados, é só olhar a internet, o Face, o Instagram, que não é posição minha por ser contra tudo, não, sou a favor de muita coisa, né? Nós temos aí um enfrentamento no governo municipal. Eu não sou oposição nessa situação, eu sou defensor do bem comum, da sociedade, da família, da relação entre todos os entes, judiciário, legislativo e executivo. Para terminar, eu quero te fazer 2 perguntas e depois deixo o microfone aberto, se quiser mandar uma mensagem final aí para os canoenses. A primeira a gente viu que tu está afiado. Vamos ter Juarez Roy concorrendo a algum cargo ano que vem, nas eleições? Eu já fui convidado várias vezes, perdi o cavalo encilhado, como se diz. O PDT é um puxadinho do PT, né? E eu demorei para descobrir isso. Quando tentei concorrer e me barraram, quiseram lançar outros candidatos sem as mínimas condições, e eu estava muito bem na época. Hoje eu tenho um nome bom, graças a Deus, na segurança pública, na cidade, muito respeitado em todos os níveis, todas as entidades. Mas eu tenho que pensar bem, né? Tem verba, tem condições, qual é o enfrentamento. As campanhas são caras, infelizmente. Não deveria ser. Deveria ser proibido tudo, na minha opinião. Adesivo, só jornal, um jornal só, único, uma vez só. Registra aquele e tem tantas mil tiragens para todo mundo. Isso é igualdade para mim. Então, às vezes, a gente se decepciona. Mas eu não vou ficar em casa. Vou fazer minha campanha para alguém, se não concorrer. Segue no PTB? Eu acho que sim. O presidente do PDB deu umas declarações infelizes, né? Falando do filho do Bolsonaro, que não sei o que, sobre dinheiro. Olha, o processo dele foi arquivado. A questão da rachadinha, ele movimentou 1,2 milhões. 10 deputados do Rio de Janeiro movimentaram 160 milhões, não se diz os nomes dos 10 deputados. E de quem é esses 12 deputados? 10, 12 deputados. Tudo do PT, do PC, do B e do PV. E do PSB. São os partidos que movimentaram 10 deputados ou 12 deputados, movimentaram 150 milhões. E o filho dele foi para Globo, Bandeirante, tudo que é televisão, o da Atena, um verdadeiro lixo aquele programa, né? Dizendo que ele fazia rajadinho. Fazia ou não, o processo está arquivado. Mas ele movimentou 1,2 milhões. Essa é a investigação. E os outros movimentaram 150 milhões. Em média, 10, 15, 20 milhões cada um. E ninguém falou o nome de ninguém. Então, essas injustiças, essas movimentações, e o presidente do meu partido, o Roberto Jefferson, considero ele um cara muito corajoso também, que ele, se não fosse o grito dele, o mensalão estava abafado.
Né? Isso eu considero muito por parte dele, a coragem dele. Mas ele andou dizendo besteiras. E isso me deixou muito triste. Então está indefinido o ano que vem. Mas vamos definir logo, logo. Por fim, se depender de ti, no futuro, nós vamos ter um prefeito de Juarez Vale? Se depender de ti. Eu acho que chegou a minha hora, né? Eu acho que eu estou preparado. A sociedade me conhece. Né? Eu quero o bem da cidade. E, exceto o DIC, os prefeitos de Canoas, todos foram vereadores, né? O Ronquete, o Lagranha, o Busato. O Busato foi vereador comigo, né? E o Jair. Então, está chegando a hora do Juarez Roy, né? Todos foram oriundos do Legislativo Canoense. Temos um ótimo final, mas se tu quiser passar alguma mensagem ainda, está aberto o microfone. Primeiro, agradecer essa oportunidade bonita e espero que daqui para frente, não só hoje, né, mas sempre, esse tipo de mídia tenha o maior sucesso do mundo, porque isso é muito importante. Ela é livre, e é difícil ter programa livre hoje em dia, e mídia livres, infelizmente, não deveria ser assim. Mandar um grande abraço, um grande homem de Canoas, que é o Jorge Wecht, uma figura especial, e eu relembro sempre, quando tive o prazer de homenageá-lo pelo timoneiro e pela a história do Jorge Wecht, que lá em 82, nas eleições, quando eu botei um adesivo, Jorge Wecht, Giacomazzi, MDB, me transferiram para o interior, eu trabalhava em Esteio, né? E eu vim no apartamento do Jorge, né? E na casa do Giacomazzi, sem conhecer, para buscar auxílio, para não ser transferido para o interior, porque era uma injustiça. E eles conseguiram reverter essa questão, mas não é um favor, era apenas justiça, né? Sim. Então é desde lá que eu conheço a história do Jorge Wecht, do Giacomazzi, né? Dizer que é um prazer ser vereador nessa cidade, é um prazer ser comissário de polícia, né? Levar a bandeira não só da segurança pública, da educação também, mas especialmente da segurança pública, e ter uma história que nem eu tenho, né? De ter a satisfação na minha carreira, e poucos colegas chegam a isso, né? Não só o mandato de vereador, nenhum policial civil se elegeu. O Santana se elegeu na brigada, já não foi reeleito. Eu sempre digo, eleição não se define por competência, por número de votos, mas eu luto pelo meu trabalho, e ter sido chefe de 4 delegacias não é para qualquer um. É quem tem história, né? Eu fiz uma história na Polícia Civil, fiz uma história na Câmara até agora, e, quiçá, daqui a 3 anos, algum partido, ou menos disso, né, 2 anos e pouco, algum partido, uma coligação forte, leve de novo para o Poder Executivo um vereador. E o meu nome estará com certeza à disposição. Te agradeço a oportunidade rara, parabéns por esse espaço muito importante e de forma muito livre, vir aqui bater um papo e contar um pouco das histórias da minha vida, da história de Canoas que eu estou vinculado. Tá bom, muito obrigado. Valeu. Muito obrigado. Nota 10.